Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. Acompanhe agora o que foi destaque no universo das leis na última semana. Senado aprova PEC que limita decisões individuais em tribunais. STF conclui primeira etapa do julgamento da ação sobre violação dos direitos da população negra. O Senado aprovou a PEC 8/2021, que limita decisões monocráticas, as decisões individuais, no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, 3 a mais que o necessário para a aprovação de uma PEC. Enquanto 18 senadores foram contrários, o placar se repetiu nos 2 turnos de votação. Durante o debate no plenário, parte dos senadores rechaçou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte, enquanto outros apontaram que ela seria uma invasão indevida nas atribuições daquele poder. Alguns ministros reagiram publicamente. A proposta de emenda constitucional ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. Senadores decidiram retirar da proposta trecho que estabelecia prazos para os pedidos de vista. Conosco mais uma vez o advogado e professor Valber Agra. O que realmente significa essa PEC, Agra? É necessário reduzir o poder individual dos ministros do STF? Vamos por partes. Primeiro, é uma PEC que tenta emparedar o STF. Substancialmente, uma maioria de senadores ligados ao candidato que perdeu, ligados a forças que não se compactuam com a legalidade das urnas, com a vontade das urnas, querem dar como se fosse o troco ao STF. E aí começa a fazer uma chantagem. Uma chantagem de quê? De dizer que decisões monocráticas não podem ser dadas. Mas isso, qual é o locus disso? Onde é que deve ser regulado? Deve ser regulado através do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, é uma tentativa de vilipendiar, de menosprezar, de emparedar, de chantagear o STF, dizer, você não pode ter um papel proativo em defesa da democracia. Se você tiver um papel proativo na democracia, eu vou reduzir suas prerrogativas. Veja a primeiro ponto, que chantagem. Segundo, essa decisão, ela é formalmente inconstitucional? Não, ela é materialmente porque visa chantagear o STF. Ela, na verdade, é um desvio de poder, que é uma das espécies de abuso de poder. Mas, formalmente, ela não tem problema. E, na questão do mérito, seria até alvissareiro. Por quê? Depois de debates com a população, isso tem que ter debates com a população, com os meios jurídicos, não é razoável que um ministro decida em lugar dos 11. Isso é verdade? É. Mas por que não decidir isso? Por que não levar isso para que a população, para que os meios jurídicos, para que os operadores jurídicos possam aprimorar essa discussão para que não seja nada assodado, não seja nada vilipendiador? Veja, a emenda, do jeito que ficou aí, a proposta de emenda à Constituição, que passou no Senado, falta na Câmara, ela é teratológica por quê? Porque não fala nada daquelas decisões que tem que ser monocrática pela questão da urgência. Não falou-se nada. Veja, numa questão trágica, numa questão de necessidade, eu vou esperar para que a Corte se reúna. Em medidas de tutela de urgência, eu vou esperar que a Corte se reúna. Então, veja, isso é uma falta de quê? Isso é uma falta de discussão. Agora, você entrar naquela discussão maniqueísta, eu sou a favor, eu sou contra, ao pessoal da esquerda, da Força Progressista, não, olha, está se enfraquecendo o Supremo. Está se enfraquecendo o Supremo? Está. Mas nós precisamos também de reforma no Supremo. Isso nós não podemos fugir disso. Não pode cada ministro decidir como uma ilha. Mas nesse momento histórico, em que o Supremo é nossa única comporta contra essa barbárie que se avizinha, enfraquecer o Supremo, seria pesaroso. Então, essas discussões, o Supremo terá legitimidade quando essas discussões forem cada vez mais respaldadas pela Constituição
em defesa de algo ontológico como os direitos fundamentais. Isso é que cristaliza. Mas cair nessa questão maniqueísta é muito difícil. Esperamos que essa medida seja aprimorada, seja discutida, e esse não é um momento histórico. Espero que a Câmara dos Deputados, não aprove essa PEC que traz, obviamente, a despeito do conteúdo, o modus operandi é um modo de constranger, de menoscabar, de chantagear, de afrontar. Infelizmente, Flávio. Valber, e isso parece uma contradição, que à medida que a Câmara, o Congresso ou o próprio Senado demoram a tomar decisões ou tomar medidas necessárias do ponto legislativo para o Brasil de questões fundamentais, e o STF acaba sendo a força final para que essas decisões sejam tomadas, é fácil você tentar limitar a força deles, mas você que teria a chance, a oportunidade e a responsabilidade de ter tomado essa decisão ontem, você não fez. Eu não tomo, uso aquele tempo para tentar articular, para tentar organizar, para tentar negociar acordos. Eu não chego à decisão e nenhuma decisão toma. Mas também não permito que a força final tome essa decisão. Isso não é uma contradição? Isso não é uma só forma de chantagem? Olha só, pergunta muito complexa a sua, Flávia. Muito complexa. Por que é complexa? Porque o judiciário não é o órgão feito para fazer políticas públicas. Todas as vezes que o poder judiciário vai fazer políticas públicas, ele aumenta o fosso social de desigualdade. Veja a questão da distribuição de remédios. Ou seja, os ricos têm remédios, os pobres não têm, porque não tem defensor, não tem acesso à justiça. Veja a questão, por exemplo, dos benefícios assistenciais. Quantos benefícios assistenciais são dados porque alguém é munido de advogados? Pessoas que, a priori, nem desses benefícios precisariam. Isso é uma judicialização que não deveria ser decidido pelo judiciário. Mas, por outro lado, há questões urgentes, como você bem falou. Pode haver questões muito urgentes, a questão de um desastre, no caso do STF, a questão de um dano emergente, no caso dos juízes singulares. Então, essas respostas têm que ser rápidas. E, veja, historicamente, quem foi hipertrofiado, e um argentino, Guilherme Aldoni, dizia muito isso, sempre foi o executivo. Sempre foi o executivo. Por questões nossas, em momentos históricos, na questão de Collor, do impeachment, na questão do impeachment de Dilma, o judiciário assoma uma força que não tinha antes, e principalmente desde a Constituição de 88, na sua defesa dos direitos fundamentais. Então isso lhe dá uma estatura, lhe dá uma legitimidade. Veja a sua função agora na negação do golpe, uma função heróica. Agora, isso não é função do judiciário. A função do judiciário é concretizar a Constituição, quando a gente tem aquilo que nós chamamos de estado de coisas inconstitucionais. Depois eu vou explicar num outro comentário. Mas as políticas públicas devem ser feitas pelo Legislativo e pelo Executivo. Agora, o poder nunca tem vácuo, alguém ocupa, e o Judiciário ocupou esse poder em relação às omissões várias e inúmeras, como você tão bem elencou, frisou, deixou muito claro, através das omissões do Executivo e do Legislativo, Flávio. Perfeito. E os pedidos de vista que tanto atrasam as decisões ficaram de fora. Na sua opinião, isso reforça o caráter persecutório dessa PEC à frente da opinião pública? Deveria ter feito uma discussão da sociedade e essa restrição de decisões monocráticas, que não deveria ser um banimento das decisões monocráticas, mas restrição poderia ter sido feito por regimento interno, com discussões dos operadores jurídicos, com discussão da sociedade. Veja que medida autoritária do Senado. Volto a frisar, que medida autoritária. Na questão dos pedidos de vista, o próprio regimento interno do Congresso acabou com isso. Ministros que pediam visto passavam 2, 3, 4 anos, agora o pedido de vista é no máximo 90 dias. Então, não precisaria se normatizar ao que já fora normatizado. Daí o despudor, a falta de vergonha de dizer estou fazendo uma chantagem do STF. Por quê? Porque primeira vez na história republicana o STF se posicionou contra um golpe de Estado. O STF lutou em defesa da democracia. Certo. E o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu a primeira etapa do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 973, em que 7 partidos políticos pedem a adoção de medidas de reparação e de políticas públicas em favor da população negra. O julgamento segue o novo modelo adotado pelo presidente do STF, o ministro Luiz
Roberto Barroso, de dedicar sessões somente para a apresentação dos argumentos das partes e de entidades e instituições admitidas como interessadas no processo para posteriormente colher os votos. Somando-se às manifestações apresentadas na sessão de ontem, representantes da sociedade civil admitidos no processo pelo relator, o ministro Luiz Fux, ressaltaram temas como a evasão escolar de crianças negras, a ausência de políticas efetivas de saúde pública e o peso tributário sobre a população negra. Destacaram-se ainda o racismo estrutural e institucional, resultado da ausência de um plano de inserção das pessoas negras na sociedade brasileira após a abolição da escravatura e o direito como instrumento de operacionalização da opressão racial no país. Valber Agra, estamos aí com 500 anos de escravidão e suas consequências, e ainda tem gente que é contra as cotas. O que dirá ressarcimento de uma população arrancada violentamente das suas origens para servir uma elite que até hoje se privilegia e explora essa relação de poder? Lembrando que hoje chegou uma notícia de uma empregada doméstica negra que é passada de geração em geração para a família há 3 gerações. E esses casos não são únicos e nem isolados, a gente tem abundância deles todos os dias. Na sua opinião, Valber, qual que é a saída para combater esse racismo estrutural e compensar a população negra marginalizada? Como que a gente pode dar acesso a ela aos espaços de poder e de decisão de hoje sem esperar séculos por esse resultado? É uma pergunta complicada, bastante complicada. Veja, aí foi uma demanda do coletivo Coalizão Negra para Direitos, um coletivo bastante interessante de pessoas dedicadas à causa negra, e eu tive o orgulho de ser um signatário, assinei uma dessas peças. Qual é o motivo da ADPF? É a violação sistemática dos direitos fundamentais da população negra. Então, veja, é algo sistêmico da população negra. E o que é que se pensou? Na criação de um plano de enfrentamento ao racismo institucional e à política de morte à população negra, através de ações para enfrentar omissões e ações persecutórias contra os negros, garantindo saúde, educação, cultura, esporte, lazer, etc, etc, etc. Claro que medidas de cunho socioeconômico e cultural não são feitos do dia para a noite, mas o Estado não pode perdurar com isso. Então, o direito constitucional chama isso daqui de situação jurídica inconstitucional. É uma situação complexa, inconstitucional, mas que não pode se ficar inerte e esperar mais 500 anos. Tem que ser tomadas medidas e medidas que sejam medidas concretivas. E aí eu vou dividir isso em 3 pontos. Por quê? Primeiro é você punir rigidamente o racismo. Daí, coisa muito clara, que ainda não está entronizado em todos os segmentos da sociedade. Segundo, dar espaço, dar visibilidade, tirar da invisibilidade esses setores da população. Você colocar esses setores também fazendo parte dos núcleos de poder. E terceiro, e esse é o mais importante, que não adianta você ter uma política racista, não adianta você dar poder se você não tira a sociedade. Se você não tira todos eles, a sociedade como um todo, desse ostracismo. Senão, aqueles que têm estrutura de poder vão defender os interesses de quem? Das elites. Não adianta você ter um negro no poder, como já tivemos, que defende os interesses dos brancos. E é algo assim que é um paradoxo inenarrável. Então, a grande questão, depois de você entronizar da identidade, e a minha crítica principal a isso, é que você tem que passar para o que é o fundamental, que é o estrutural. É que as pessoas, não adianta você colocar os negros na faculdade, que já é um avanço, concordo, mas sem dar a eles lugar de trabalho, posto de trabalho. Mas você, com um país desindustrializado, você também não está dando para ninguém. Então não dá para fazer cingente, branco, preto, você tem que dar para todos. Isso tem que ser republicano. Agora, que as políticas para dar visibilidade, elas têm que ser feitas, tem, com Grano Salles, tem, para que evitar que pessoas também que nunca tiveram a identidade com o negro use a sua cor da pele para ter, obviamente, um puxadinho, para, obviamente, ter uma sinecura. Isso é a grande coisa. Veja a dificuldade. Nós somos todos a favor disso, mas a grande questão é não, com as políticas de ações afirmativas, que sou a favor, inclusive fui signatário delas, você não fazer com que esse fosso social
fique mais forte, ou seja, que as pessoas negras das classes abastadas tenham direitos, por enquanto que as pessoas negras das classes menos abastadas não têm. Essa ação é para um todo. O coletivo, a Coalizão Negra por Direitos, com seu trabalho assim inovador, e veja, foram 7 partidos políticos que anuíram nisso, para que o Estado brasileiro saia dessa inércia e nós possamos discutir. Porque a grande questão, seja de que assunto for, é que todos possam discutir para aprimorar a política pública. Isso é o que nós pensamos, Flávia. Certo. Aproveitar a oportunidade para te parabenizar pela medalha do mérito legislativo que você recebeu esse ano, pela contribuição ao Brasil e ao Legislativo. Valber Agra, é um prazer ter você aqui conosco. Sei que você é muito modesto para admitir que essa seja a primeira, que não é de muitas, porque já foram várias e que ainda vão continuar recebendo pelo seu próprio trabalho. Esse é um reconhecimento que nós aqui do ICL temos grande orgulho de saber que você está compondo conosco nessa luta aí pela nossa democracia todos os dias. Obrigado, Flávio. E aí, você tem alguma dúvida ou comentário sobre o universo jurídico, sugestão para o nosso programa? Envie para a gente através do ICL e das suas redes sociais. E a partir de agora, você acompanha a entrevista de Valber Agra com o Procurador do Estado e diretor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, Vidal Serrano Nunes Júnior. Minha saudação a todos e a todas. Esse é mais um Caleidoscópio Jurídico. Como sempre, trazendo pessoas que são relevantes para o mundo jurídico, seja no seu papel como juiz, seja no seu papel como promotor, como professor, em suma, na área que ele pode contribuir para as luzes do universo jurídico. E hoje nós estamos trazendo o professor, o promotor Vidal Serrano Nunes Júnior, que hoje, atualmente, é diretor, veja que trabalho espinhoso, diretor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor Vidal, ele foi graduado em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, obteve, nesta casa, o título de mestre e doutor e livre docente, é professor da PUC, veja a tradição que ele tem desta universidade. Foi promotor de justiça, hoje é procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, é professor de Direito Constitucional, vários livros publicados, palestrante. A primeira pergunta, após, obviamente, sua saudação, é: a juventude brasileira, a juventude jurídica hoje, vale a pena dedicar atenção a elas, Vidal? Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar aqui com você, Valber Agra, um amigo de muitos e muitos anos, um profissional e um professor que eu admiro muitíssimo pela sua capacidade inventiva, pela grande articulação que tem nas diversas áreas em que trafega e pelo conhecimento aí, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que você hoje é um dos grandes repositórios do saber jurídico aqui do país hoje. Então, para mim, é uma satisfação imensa compartilhar esse momento com você. Eu tenho a impressão que hoje, quer dizer, o ensino jurídico, ele sofreu uma espécie de metamorfose. No tempo em que fazíamos faculdade, na verdade, havia, quer dizer, um pequeno número de instituições com poucas pessoas tendo acesso às carreiras jurídicas, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu fazia a graduação, aqui na capital de São Paulo, tínhamos 4 faculdades. Hoje em dia, quer dizer, se você for verificar, quer dizer, isso, na verdade, multiplicou mais do que por 10. Temos dezenas de faculdades hoje. Quer dizer, então, você tem um grande número de faculdades, você tem um grande número de pessoas que afluem, portanto, aos cursos jurídicos. Isso gerou, quer dizer, um aumento significativo de profissionais da área jurídica, mas com características diferentes entre si. Quer dizer, você tem desde pessoas que têm uma dedicação grande, você tem aí novos talentos sendo formados a cada dia, né? Eu sempre na PUC me impressiono com um jovem se formando ali, o outro, onde você já pré-detecta, já consegue observar, já consegue verificar que ali você tem um grande talento jurídico que certamente daqui a alguns anos irá compor a constelação de juristas brasileiros, né? Outros, quer dizer, que não, às vezes fazem a faculdade sem o objetivo de cursar, fazem uma faculdade mais simples, enfim, e outros que no meio do caminho ali se empolgam e se entusiasmam e passam também, apesar de uma faculdade, quer dizer, menos renomada, passam também
a trilhar esse universo com brilhantismo, com adequação. Eu acho que o jovem vale muito a pena, sim. Nós temos, assim, o ser humano, acho que tem um pouco isso, né? Eu me lembro uma vez, eu vi uma entrevista de, de uma vítima do nazismo na Alemanha. Perdeu a mulher, perdeu os filhos, e retratava ali na entrevista todo o seu sofrimento. Aí ele falava do passado, e em seguida falou, tenho saudade daquela época. Como tem saudade daquela época? O passado é muito pior do que hoje, né? E eu penso assim, quer dizer, que a juventude vem melhorando o mundo e, portanto, deve ser objeto das nossas mais intensas atenções. Se a juventude não valer a pena, o gênero humano passa também a não valer. Eles são o nosso motor, ou é o que move o mundo. Mas a segunda provocação, porque aqui não é uma entrevista normal, são provocações. Você não acha que o nível está um tanto quanto baixo? Você veja, eu sou da universidade pública, eu acho que o tempo que eu gasto com aquela questão burocrática de professores que não querem estudar, não querem fazer nada, tem até aversão a isso. Professores de universidade pública que querem ser horistas, veja que coisa, veja que surrealismo. Você não acha que isso está meio contaminado nesse universo acadêmico? Nós não estamos passando num momento de decadência cultural crasso, não, Vidal? Não, tenho a impressão que não. Quer dizer, o que eu vejo, assim, fundamentalmente, o que é? Quer dizer, eu tenho a impressão, quer dizer, que hoje você tem, na verdade, um aumento muito grande, como eu disse, das pessoas que fazem o curso de Direito. Quer dizer, com esse aumento grande, é normal que a média caia. Mas se você pegar, quer dizer, a proporção de alunos que havia no passado e aplicar hoje, você tem até mais talentos do que havia no passado. Agora, tem um outro aspecto que não é bem do curso jurídico, é dessa geração, é chamada geração Z, né? E a gente contempla a sociedade hoje, temos diversos exemplos, é uma geração diferente. É uma geração que foi mais protegida, é uma geração que foi mais incluída, é uma geração que, portanto, quer dizer, né, não recebe as cobranças que nós recebíamos na nossa juventude, né? Eu me lembro que quando eu tinha lá 20, 21 anos, já havia aquela cobrança por uma colocação no mercado de trabalho, eu me adiantei em fazer estágios, me formei, já estava trabalhando com 22 anos, com 23 entrei no Ministério Público, enfim, com 24 publiquei meu primeiro livro, é uma outra dimensão, quer dizer, né? Essa geração tem um outro fluxograma, uma outra cadência, vamos dizer assim. Mas não significa que no futuro não serão pessoas que vão, na verdade, também brilhar, também ocupar o seu espaço na sociedade. Agora, em contraprestação, também é fato, quer dizer, que essa geração nova, a meu juízo, né, ela é muito mais inclusiva, por exemplo, é muito mais respeitosa com o próximo, é muito mais solidária do que as gerações passadas. Então, quer dizer, o mundo evolui, evidentemente que é uma evolução que não é linear, né? Tem alguns retrocessos em alguns pontos, mas que com o tempo vão sendo corrigidos. Mas eu sou otimista em relação aos jovens no Brasil de maneira geral. Não tenho dúvida, quase um Cândido, não tenho dúvida. Mas, bom, vamos para outra provocação do momento. Agora, semana passada, como diríamos, de uma canetada, o Senado passou uma emenda impedindo decisões monocráticas, de forma soldada, sem discussão. Foi uma emenda ou um instrumento de chantagem, Vidal? Como é que você vê isso? Eu acho que, na verdade, foi uma retaliação, né, a bem da verdade. Quer dizer, né, o Supremo Tribunal Federal, ele vem, quer dizer, tendo um papel destacado na preservação da ordem democrática, na preservação dos valores constitucionais, aplicando princípios diretamente em decisões judiciais, o que é de grande valia, fazendo valer os direitos sociais, as prerrogativas fundamentais da nossa Constituição. Isso incomoda, eventualmente, né, quer dizer, e aí houve uma discussão, como você falou, assodada, quer dizer, uma aprovação apressada, sem, quer dizer, que houvesse a necessária discussão a respeito desse tema. E num momento também que essa discussão me parece inadequada. Você tem que deixar um pouquinho para depois, né? Não é hora de se discutir a Suprema Corte do Brasil. Não que eu concorde com a forma como ela está estruturada hoje integralmente, mas não é a hora, não é o momento dessa discussão. Então, eu acho que essa emenda constitucional, quer dizer, ela podia não ter existido, vamos dizer assim, esse projeto de emenda constitucional poderia não ter existido. O que ela pretende, na verdade, em grande parte, já está incorporada às normas internas do Supremo. Eu não vejo nenhuma necessidade, acho que o único objetivo ali foi, de fato,
de alguma maneira, retalhar o Supremo Tribunal Federal pelas posições corretas que tem tido, a meu juízo, nesses últimos meses. Perfeito, porque assim, ao mérito, eu acho até bastante plausível você não ter ministros que possam decidir de forma isolada. Se é um acordo colegiado, o artigo 97 da Constituição já deixa isso bem claro, do full bench, mas não há uma inconstitucionalidade formal. Eu acho que a inconstitucionalidade ela é substancial no modus operandi. E quanto ao Supremo como defensor da democracia, esse papel do Supremo mais proativo em defesa da democracia, você acha que ele foi arbitrário ou foi um defensor da Constituição? Eu acho que não foi arbitrário. Eu acho que a situação que o Supremo encontrou no final do ano passado, no começo desse ano, foi uma situação absolutamente inusitada, né? Houve uma eleição regular, os candidatos puderam defender suas pautas, a eleição foi absolutamente rigorosa no que tange aos seus procedimentos. Um candidato ganhou por uma maioria pequena, é verdade, mas venceu a eleição e foi, portanto, sufragado vencedor. E aí houve uma reação, quer dizer, turbulenta, quer dizer, de pessoas que acreditavam que o processo democrático deveria ser ali suprimido, etc. Então, diante de uma instabilidade como essa, diante de uma situação inusitada como essa, me parece que, diante de uma situação extraordinária, há necessidade de medidas igualmente extraordinárias. Então, essas medidas extraordinárias foram adequadamente utilizadas, a meu juízo, a um ponto assim, que são medidas extraordinárias, restabelecendo-se, vamos dizer assim, a normalidade. O correto é que as regras regulares, enfim, a normalidade institucional seja também restabelecida. Fazer uma entrevista com pessoas inteligentes é muito alvissareiro, mas aguça muito o teor das minhas provocações, Vidal. E você, como é um amigo fraterno, eu vou ousar. Não há problema nenhum em ser de direita. Você sendo uma direita humanista, uma direita esclarecida, não há problema nenhum. Acho que é uma coisa normal, desde que você agasalhe os ônus e os bônus, porque uma direita onde você é funcionário público e é privatista, uma direita onde você é cristão e é armamentista, uma direita onde você é empresário sem capital, me choca. Mas uma direita que nega os avanços civilizatórios, uma direita que nega toda a questão da civilização, essa direita é direita ou é uma cegueira coletiva? Essa direita é uma direita ou é uma depravação, uma perturbação psicológica do ser humano? Então, é engraçado essa questão, quer dizer, independente de direita ou de esquerda, né, vamos dizer assim, nos extremos da composição política, você tem sempre alguns devaneios que, historicamente, foram... Gostei da palavra devaneio. Enfim, foram, na verdade, objeto de vários estudos, né, quer dizer, tanto a esquerda como a direita, quer dizer, nos extremos, houve aí, ao longo da história da humanidade, pontos, vamos dizer assim, em que a humanidade posteriormente lamentou muitíssimo, né, que aqueles governos tivessem existido, de um lado ou de outro. Acho também que o ser humano tem algo de psicológico, assim, é curioso, eu tenho inclusive amigos pessoais que adotaram a partir de um momento aí um discurso muito não conservador, mas muito contrário a direitos humanos, a valores constitucionais, a valores civilizatórios, como você apontou. Eu creio que seja uma coisa meio assim de coletiva. Isso mostra, na verdade, quer dizer, a necessidade, isso reforça, na verdade, a necessidade de você cuidar das instituições e cuidar, sobretudo, da Constituição. Falávamos, né, do papel do Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia. Olha, está na Constituição. Quando você olha lá o capítulo dos direitos políticos do texto constitucional, veja lá, quer dizer, na questão dos partidos políticos, eu não posso ter partido político, logo eu não posso ter políticos, porque a elegibilidade aqui no Brasil depende de filiação partidária.
eu não posso ter políticos que defendam a supressão da democracia, a supressão dos direitos humanos. Isso está lá colocado expressamente no artigo 17 do nosso texto constitucional, no artigo, perdão, de 14 do nosso texto constitucional, não, perdão, é 17 mesmo, 17 do nosso texto constitucional, então isso é muito claro, né? Se eu vou lá, quer dizer, achando que eu tenho que restabelecer, por exemplo, uma escravidão, uma desigualdade entre homens e mulheres, ou, quer dizer, um Estado, quer dizer, em que o preconceito possa ser exteriorizado sem nenhum cuidado com a outra pessoa, violações a direitos humanos, quer dizer, isso está contra o texto constitucional. Então, quando o Supremo vem, quer dizer, e afirma a necessidade de manutenção da ordem democrática, ele o fez de maneira muito adequada. E essa questão que você citou, né, dessas pessoas que defendem, quer dizer, essas coisas contraditórias, enfim, negam, quer dizer, às vezes a própria humanidade intrínseca do ser humano, eu acho que é uma questão que não é bem assim avaliada pelo direito, ela é mais avaliada, como você implicitamente apontou, pela psicologia, pela psiquiatria, enfim, mas é algo preocupante, porque não é a primeira vez na história que algo assim acontece. Já tivemos, aliás, exemplos muito, muito, muito mais drásticos, muito, muito, muito piores. Só lembrar, quer dizer, né, de questões como o nazismo, o fascismo, o Stalinismo austríaco, o stalinismo na União Soviética, enfim, você tem aí mais de exemplos, repito, a esquerda e a direita, quer dizer, onde as pessoas ali insuladas, né, as pessoas ali insufladas, elas acabam adotando, quer dizer, paradigmas políticos referenciais de comportamento social, né, absolutamente antitéticos à ideia de ser humano. Perfeito, perfeito. Vamos nessa trilha, né? Vamos nessa senda, porque essa questão maniqueísta de extremos, ela é totalmente torpe, seja de direita, seja de esquerda. No Brasil tem uma coisa, os dois lados extremistas são autoritários, não respeitam os outros. Então é uma coisa assim, sine qua non. Mas vamos lá, você é um membro do Ministério Público, atual procurador, foi promotor de justiça do Estado de São Paulo, o maior estado da federação. Tenho muito orgulho ao Ministério Público. Meu pai foi do MP, meu irmão foi do MP, meu irmão foi do CNJ, e um órgão que cresceu muito com a Constituição de 1988. Um órgão de defesa da democracia, eu acho, dos órgãos, sem puxar saco a você, é um dos órgãos mais interessantes, porque deve os interesses meta individuais, a democracia, a legalidade, mas esse Ministério Público, que fora conivente com os abusos da Lava Jato. Esse Ministério Público, que em alguns momentos participou do desmonte do Parque Industrial Brasileiro, ele não caiu no corporativismo, não? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Isso não foi culpa dos governos anteriores, que naquela lista tríplice indicou o preferido da classe, que não era aquele mais talhado para a profissão. Por quê? Porque hoje foi escolhido o nosso amigo Paulo Gonet, um homem sério, um professor de direito constitucional, um homem ilibado durante toda a sua vida. Interessante que alguns setores do PT foi contrário. Ou seja, não deveria ter sido contrário àqueles que provocou toda essa hecatombe. Qual é a sua dimensão, qual é a sua análise sobre esses momentos históricos? Olha, eu acho que, sem dúvida alguma, em primeiro lugar, a Lava Jato foi um mau exemplo. Não que ela não tenha tido uma virtude ou outra, mas como resultado final, como conteúdo amplo, assim, acho que ela foi um mau exemplo de atuação do sistema de justiça de um modo geral, do Ministério Público e do Judiciário. E entendo assim, quer dizer, pelas consequências e por falta de critérios, né? Aí houve violações, a meu juízo, a contraditório, a princípios como a presunção de inocência, enfim, e a outros institutos que são muito significativos. Mas naquele momento, como há, de fato, uma expectativa de combate à corrupção no país, aquela coisa toda, a população, os meios de comunicação, de certo modo, referendaram aquilo. Mas o que a história mostrou, logo subsequentemente, é a necessidade de nunca se referendar violações ao texto constitucional, a que pretexto seja. Quer dizer, veja, quer dizer, o juiz da Lava Jato foi ser ministro da Justiça do beneficiado pela operação. O procurador da República se integrou ao partido político também beneficiado ali, coisa e tal, e se candidatou, fez uma base também ali colocada. Isso verifica,
Onde é que estava a isenção? Né? Não que as pessoas ali envolvidas tivessem feito isso planejadamente, não estou falando, nem tem condições de afirmar se isso aconteceu ou não. Mas o que eu digo é o seguinte, é que nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam muito de uma coisa chamada conflito de aparência. Não interessa se tem um conflito de fato ou não. A aparência não pode permitir que isso aconteça, porque pode ser que exista, pode ser que não. Então, não é absolutamente razoável, quer dizer, que o juiz, que interferiu, prendeu o candidato de oposição mais forte, quer dizer, interferiu na eleição, vai em seguida ser nomeado ministro da Justiça e queira logo depois ir para o Supremo Tribunal Federal, sendo mal sucedido, se candidata a senador nessa base do governo. Então, quer dizer, isso, na verdade, quer dizer, né, mostra a inadequação. E isso também contribuiu, na minha opinião, para reforçar uma opinião que eu sempre tive acerca de como o Ministério Público funciona aqui no Brasil e como o Judiciário funciona, né? E nesse momento é uma questão para ser resgatada mesmo, né? Nós precisamos resgatar o sistema acusatório. Não é possível, quer dizer, você ter o juiz, né, vai falar, mas o promotor pode investigar? Deve poder investigar, é evidente que pode. Ele deve poder buscar as informações mais diferentes, deve ter franquias, quer dizer, para obter dados, é evidente que sim, só que longe da magistratura, quer dizer, né, e a magistratura não pode se envolver na investigação, quer dizer, então, você tem que resgatar o sistema acusatório, quer dizer, a obrigação de acusar é do Ministério Público, a obrigação de provar é do Ministério Público, ele vai correr atrás disso, quer dizer, né, e o juiz tem que ficar, na verdade, quer dizer, fora disso, quer dizer, porque o Ministério Público exagerar, quer dizer, às vezes faz parte do próprio da própria característica, né, de quem acusa, vamos dizer assim. Agora, o judiciário não pode fazer isso. Quer dizer, então, quem tem que, na verdade, depois limitar é o judiciário. Para que isso aconteça, tem que estar promotor de um lado, o juiz no meio, defesa do outro lado. Quer dizer, esse sistema acusatório não tem sido observado em vários pontos, viu? E não só contra a democracia, quer dizer, a favor, enfim, nas várias posições você vê hoje magistrados adotando um protagonismo que é inadequado com a natureza da função que eles exercem. E o Ministério Público, por outro lado, se aproximando da magistratura, quer dizer, e fica num limbo ali, quer dizer, acusador, mas também está junto. Isso não deve funcionar assim. Tem que separar, tem que ter o sistema acusatório, o juiz só deve conhecer de um processo se impulsionado pelo Ministério Público, esse impulsionamento tem que ser feito pelo próprio Ministério Público, ele tem que se virar com as provas, se virar com só ir a juízo, quer dizer, como acontece numa ação civil comum. Ele vai lá e provoca a jurisdição, e a jurisdição, então, uma vez provocada, não há jurisdição de ofício. Né? É importante notar, uma das características mais importantes da jurisdição, já apontavam vários autores, dentre outros Candelucci, quer dizer, é a inércia. Ela só age quando provocada. Então, quem provoca na esfera penal é o Ministério Público. Então, temos que resgatar a soberania do sistema acusatório, vamos dizer assim. Como você é um gentleman inglês, nascido em São Paulo, eu vou ser mais direto. Veja, houve até tentativas de membros do Ministério Público dizendo que era obrigação do presidente escolher o primeiro dessa lista feita pelo Ministério Público, que não está contido na Constituição. Ou seja, a escolha do procurador-geral é livre nomeação do presidente da República. Quando, nos governos do PT, abriu-se mão disso, contribuiu-se para que o Ministério Público também abrisse a caixa de Pandora. Ao escolher o professor Gonet, hoje, escolha já confirmada, um homem sem ligação a setores de esquerda, nessa dita pós-modernidade, sem progressista, não seria defender a legalidade, não, Vidal? Porque, veja, a gente viu pessoas com o nome da direita, com o nome da esquerda, tirar direitos, não respeitar prerrogativas mínimas, ter o seu corrupto de estimação. Não seria hora de ser avançado nesse país, ser legalista? Veja que retrocesso eu estou fazendo. No neoconstitucionalismo, numa pós-modernidade sem narrativa, eu evocar Kelsen como parâmetro da modernidade? Será que eu estou certo? Nem eu acredito que esteja, mas vou lhe provocar. Eu acho que está assim, quer dizer, o que eu vejo também é uma questão essencial, né? Se você for
buscar de onde vem a nomeação do procurador-geral pelo presidente da República, de onde vem a nomeação dos ministros do Supremo pelo presidente. Vem, na verdade, de um sistema, constitucional que foi inspirado no modelo norte-americano. E esse modelo, sabemos bem, ele frutiferou daquela ideia de tripartição de funções, mas que foi, na verdade, lapidada, né, por 3 norte-americanos, lá mais significativamente, o John Jay, o Hamilton e o Madison, que criaram sistemas de freios e contrapesos. E um dos aspectos do sistema de freios e contrapesos é essa interferência recíproca, excepcional, mas existente. Quando o presidente da República não exerce aquilo que a Constituição aponta como prerrogativa dele, ele talvez, esmoreça esse sistema de freios e contrapesos. E na hora que ele faz isso, ele, na verdade, acaba fragilizando um pouco a própria forma de como os poderes se relacionam, devem se relacionar. Eu até, há pouco tempo atrás, alguns meses, escrevi um artigo, junto com mais 2 autores, o professor Celso Campilongo e o professor Murilo Gaspardo, um diretor da USP, da Unesp, sobre isso. Apontando que o presidente da República nomeia um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que fazê-lo, livremente. Ele vai escolher a pessoa que ele acha adequada, a pessoa com a qual ele consegue dialogar, a pessoa que tem os valores que ele acha relevantes, e vai colocar lá. Não há como você falar, em limitar esse poder de escolha. Porque se você faz isso, você desequilibra esse sistema de freios e contrapesos. E quando você desequilibra o sistema de freios e contrapesos, você atenta, de certo modo, contra o texto constitucional e fala em soberania popular. Então, o presidente, quando escolhe um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando escolhe o Procurador-Geral da República, quando nomeia uma autoridade qualquer para cargos, conforme a previsão constitucional, ele está respeitando aquilo que a população quer. Quando ele é eleito, ele recebe um mandato, ele recebe uma investidura para exercer todas as funções que são inerentes ao seu cargo, dentre outras, essas de escolha do Procurador-Geral, de escolha do Ministro Supremo. Então, acho que isso foi uma má compreensão, na verdade, do passado, que agora o presidente da República vem, na verdade, mudando, e corretamente, a meu juízo, escolheu já o primeiro-ministro, o que tudo indica já o segundo, o Procurador-Geral da República, conforme as avaliações dele. Entrevistou diversas pessoas, etc. Tem toda a legitimidade para fazer isso. Não houve, a meu juízo, absolutamente nenhum erro, nenhum reparo. E se tiver algum tipo de erro, o local que você vai escrutinar isso é na política. Aí a oposição tem que criticar, escolheu a pessoa errada. Aí o eleitor, na próxima eleição, vai indagar, será que ele fez essas escolhas? Não, isso foi relevante para o país, não foi? Isso não é uma questão que alguém, isoladamente, um grupo, um segmento, um sodalício, possa lá se apropriar. Não, o correto é isso. Não, ninguém sabe o que é o correto, né? Na verdade, o correto vem da somatória de opiniões, etc., dos parâmetros sociais que nós temos hoje. Então, me parece que o presidente da República tenha que fazer isso como elemento intrínseco à estruturação dos poderes do Estado hoje no país. Acabou de ser escolhido agora também o futuro ministro Dino. É interessante, Dino marca a inflexão dos setores progressistas, porque várias nomeações foram nomeações que eles não se importavam muito com o microcosmo do STF como núcleo de disputa política. E aí escolheram agora Dino, um ministro bastante preparado, juiz, professor, mas também alguém que é tão preparado que tem também um âmbito de incidência política. E veja, tinha mais 6 anos no Senado como senador, conseguiu fazer o sucessor no Maranhão, destronou uma família tradicional no Maranhão, ou seja, alguém que vai fazer falta ao governo. Essa indicação de alguém com todos os talentos, porque o ministro Dino é um superlativo em talentos, essa indicação do ministro Dino não significa que o STF vai ser mais cuidado, as forças progressistas seriam mais zeloso com esse locus de poder, Vidal? Eu acho que, em parte, sim, mas isso não é uma coisa novidadeira, né? É algo já histórico. Você pensar, o Maurício Corrêa no passado, o ministro Jobim, houve várias nomeações oriundas da esfera política, né? Não foram nenhuma nem duas. Assim, mesmo a atual composição do Supremo, há uma parte significativa dos ministros que foram ali indicados em base, em proximidade política, inegavelmente, sem menoscabo de serem pessoas
absolutamente brilhantes, né? Quer dizer, nós temos ali constitucionalistas do mais alto vergão ali, enfim, constitucionalistas da mais alta suposição, quer dizer, que estão lá. Mas, não obstante, quer dizer, o lastro de legitimidade que fez com que virassem ministros foi a relação política com o mandatário principal. Eu não vejo problema nenhum na nomeação do Flávio Dino como ministro do Tribunal Federal. Ele, na verdade, preenche os requisitos constitucionais, tem reputação libada, tem também, quer dizer, né, notável saber jurídico, né, é muito claro, e passou em primeiro lugar no concurso de juiz federal, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, foi já, ainda jovem, quer dizer, né, assessor no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, um mestre em Direito Constitucional, quer dizer, professor da área, enfim, tem todos os requisitos para o bom exercício da função. Agora, se vai dar certo ou não, quer dizer, é uma questão, na verdade, que não é previsível, né? Você pode, na verdade, escolher a pessoa que tem as características necessárias, e ele me parece que tem. Vai dar certo ou não, vai daí do faro do presidente da República, enfim, quando faz a sua escolha, e o presidente, repito, vai ser julgado daqui a 3 anos, na próxima eleição. Então, eu acho que é isso que é importante, quer dizer, esse é um dever, poder do presidente da República, que o exerce com discricionariedade e com responsabilidade política, quer dizer, a responsabilidade política junto aos eleitores é dele. Então, é isso que eu então não vejo problema nenhum. Acho que o Flávio Dino, assim como o Cristiano Zanin, quer dizer, ambos preenchem todos os requisitos necessários, como os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, foram indicações, a meu juízo, também acertadas do presidente da República, enfim, que vão contribuir para um Supremo melhor, mas, enfim, mais perto do que deve ser, idealmente, o Supremo Tribunal Federal num Estado com as características do nosso. Não tenho a menor dúvida disso. Amigo, infelizmente nosso tempo está encerrando, mas eu queria fazer um bate-bola com você, de respostas objetivas, concisas, de perguntas concisas para respostas objetivas, certo? E serão provocações, obviamente. Começarei com a primeira. O Ministério Público, ele é o salvador dos advogados ao entrar com um monte de denúncias, de ações sem base probatória? Acho que não. Acho que, na verdade, ele acaba sendo burocrático, às vezes, na avaliação. A Constituição devia mudar, a legislação infraconstitucional também, para ter mais informalidade na coleta da prova e na elaboração de denúncias. Você acredita na Constituição ou você acredita em Chapeuzinho Vermelho? E eu acredito na Constituição. A lei, ela pode ser um locus de tirar a população da miséria? E eu acho que não só pode ser, como já tem sido, né? Se você pegar as inúmeras ações em matéria de saúde, de acesso à creche, à pré-escola, a inclusão no ensino médio, elas contribuíram muito, sim, para uma melhora da qualidade de vida da população. Vidal Serrano, professor ou Vidal Serrano, procurador de justiça? Atualmente eu estou menos procurador, porque eu estou perto da aposentadoria, e mais professor. Mas até pouco tempo atrás eu era mais procurador do que professor, sem dúvida. Amigo, me permita chamar-lhe de amigo, eu fiz essa última pergunta, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Vidal levou todos os alunos da PUC para Brasília para uma tarde de interlocuções, aliás, 3 dias mostrando os tribunais e uma tarde de interlocução no Conselho Federal da OAB. Este é o professor Vital. Poucos professores eu vi com tamanha disposição, tamanha galhardia de oferecer o que nós temos de mais valioso. E o que nós temos de mais valioso para a gente, Vidal, que nós gostamos de estudar, é nosso tempo, e você é muito pródigo nisso. Então, o ICL, o Caleidoscópio Jurídico, fica muito grato a você e gostaríamos de ouvir nas suas palavras finais. Muito obrigado. Palavras finais aqui nesse programa, obviamente. Sou eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme participar aqui desse Caleidoscópio Jurídico, encontrar, ainda que virtualmente, meu amigo de muito, muito tempo, o Valber Agra, não só, quer dizer, repito, um amigo, como também um paradigma de constitucionalista, enfim, quer dizer, e também louvar o diálogo interessante que nós tivemos aqui. Parabéns para todos aí.
esse foi mais um Caleidoscópio Jurídico com essa figura interessantíssima. Caleidoscópio, porque ele também é multifocal, vejam quantas expertises, quantas nuances, e desejar a todos vocês um bom programa e que possamos nos ver novamente em breve. Um abraço fraterno a todos e a todas. E o episódio 16 do videocast Caleidoscópio Jurídico encerra por aqui. O próximo episódio vai ao ar terça-feira, às 8h15 da noite no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL. Você também pode acompanhar o videocast quando quiser pelas principais plataformas de áudio.